Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital. E hoje, como não pode ser diferente, vamos ter que falar muito sobre a economia americana. Enfim, o crash chegou e as tarifas, que o Donald Trump impôs sobre o comércio global têm um efeito aí muito direto, tanto nos mercados financeiros quanto na economia real, na atividade econômica, na inflação, em todas as questões que envolvem aí a vida, acho que dá para dizer, de praticamente todos os habitantes do mundo em relação à decisão que o Donald Trump tomou na semana passada. Como a gente já vinha falando muito sobre esse assunto, a importância de a gente retomar ele aqui, mas com dados realmente bem concretos para a gente poder estar super bem informado nessa semana que promete. Os futuros já estão abrindo em queda nos Estados Unidos e isso aí tende a pressionar ainda mais o mercado financeiro. Bom, para a gente já iniciar, peço aí que quem segue o canal já deixe seu curtir, quem ainda não segue, siga o canal e ao final aí, se gostar do vídeo, também pode deixar seu like. Bom, então vamos lá, já botando na tela como é de praxe os nossos slides. Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. O primeiro gráfico aqui é um gráfico interessante, tá? Que mostra a velocidade da expansão das taxas americanas em relação ao comércio global. E dizem, os especialistas, que um dos fatores que levou à recessão de 1929 foi o aumento aí das taxas por parte, eles chamam aí da lei de tarifas de Smoot-Hanley, que foram as duas pessoas que fizeram, toda essa estratégia por trás do aumento de taxações nos Estados Unidos e argumentaram, que foi realmente justamente para trazer a economia mais para fortalecer a economia local, toda essa narrativa que a gente viu agora. Só que assim, a velocidade de expansão nessas tarifas foi muito mais lenta, Começou lá em 21 e foi indo e tudo, culminando ali no final da década de 20, início da década de 30. Agora, olhem que interessante, lá no Trump 1.0 teve um aumento de tarifa, foi aquela famosa guerra comercial com a China, então os Estados Unidos aumentou ali seu patamar de tarifas, só que agora, notem aqui, a velocidade de expansão foi para um patamar muito exagerado. Então, aqui considerando, tarifas adicionais, tudo, mas um patamar que saiu de 2,4 para 20,7. Ainda, dá para se dizer que os efeitos reais disso são desconhecidos. Se o Trump vai conseguir os objetivos que ele quer, se ele vai dar um passo atrás, se ele vai reduzir isso mais à frente, é praticamente impossível de a gente saber. A própria metodologia usada, e as bases do que eles imaginaram ser, também está muito estranho, muito, assim, complicado, porque, os Estados Unidos não vai ter déficit comercial com ninguém, eles querem zerar isso, os Estados Unidos vai vender para todo mundo e vai comprar pouco de todo mundo. Não tem muito sentido isso. E um outro ponto foi a metodologia de cálculo, que eles basearam basicamente na quantidade de déficit dos Estados Unidos em relação àquele país, sem considerar as taxas de fato, Porque teve países que nem são tão taxadores, como Botsuana, que vende principalmente diamantes para os Estados Unidos, foi taxado, teve uma taxação forte. Então, isso aí pode ter um impacto muito grande, por exemplo, na desaceleração econômica global. Então, até aqui no gráfico eles falam, estamos em águas desconhecidas. Realmente, não tem quem disser que sabe o que vai acontecer na próxima semana, daqui a um mês, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Bom, esse cara já está insano, porque não tem como a gente saber, são muitas variáveis. E o próprio coeficiente de incerteza que o Donald Trump instalou no mundo, isso também vai ter um fator aí bem importante em todo esse arcabouço aí que a gente está vendo em termos globais. Um gráfico importante que eu achei aqui vai ser quem vai ser mais impactado com essas taxações. O México, hoje provavelmente vai ser o país que mais vai ser impactado, porque 26% do PIB hoje do México corresponde a exportações para os Estados Unidos. Então, por mais que o PIB deles não é uma quantidade tão grande, 35,3% do PIB é exportação, só que corresponde a 26% somente a exportação para os Estados Unidos. A gente tem alguns países como Malásia, 11,5%, Tailândia, 10,9%, Taiwan, 9,9%,
Coreia do Sul 6,8%, África do Sul 3,7%, e se a gente for pegar aqui embaixo, ó, Brasil 1,8% e principalmente a China 2,4%. Então, aquele impacto todo, nossa, vai quebrar a China e tudo, não é tão real, tá? Não faz tanto sentido, porque hoje do PIB total, a China exporta 18% do PIB, o Brasil 17,6%, muito parecido. E desses 18,5%, 2,4% vai para os Estados Unidos. Então, esse fator aí de que eu vi muita gente falando que, nossa, foi uma jogada 4D do Trump para frear a China, quebrar a China, não tem tanto sentido assim, não é algo tão relevante. E, inclusive, alguns analistas dizem que a China deve se beneficiar dessa jogada. Bom, eu não tenho ainda uma opinião totalmente formada a respeito, mas, de fato, né, essa questão, né, da exportação da China para os Estados Unidos não é um fator assim tão relevante. Mesmo que caia pela metade, a perda, né, de PIB da China vai ser de 1,2%. Então, não é uma perda aí tão significativa. Claro, todo percentual conta, tudo é relevante. E o pior nem é somente a perda do comércio, é a perda da capacidade, do conhecimento, das redes neurais que vão ser quebradas, né? Hoje, basicamente, é impossível tu achar um produto que não tenha componentes de 5, 6, 10 países num só componente, num só produto. Um iPhone, um MacBook, uma câmera, um carro. Cara, são itens que têm peças, né, e componentes do mundo todo. Então, esse tipo de tarifa aí tem um grau aí muito grave aí de impacto e tende a aproximar outros países. Brasil e Europa, Brasil e China, China e Europa, que já tem uma ligação muito forte, mas mesmo assim, China e América Latina. Então, vai ter, né, muitas negociações agora, novos acordos. Então, o mundo vai se reorganizar e talvez aquela realidade multipolar que a gente vem falando desde 2022, principalmente depois da guerra da Rússia e Ucrânia, isso pode cada vez se concretizar mais com esse movimento aí do Donald Trump. Um impacto interno, tá, para a economia americana, esse sim é já mais ou menos esperado, que vai ter uma desaceleração. Afinal, tudo que é comprado basicamente nos Estados Unidos, que não é produzido ali dentro, vai ficar mais caro. Por exemplo, um iPhone. Um iPhone nos Estados Unidos pode ficar tão caro quanto um iPhone aqui no Brasil. É impressionante essa dinâmica. E quando a gente olha o Fed GDP Now, que é um indicador do próprio Federal Reserve de Atlanta, a gente já vem acompanhando isso faz alguns dias. Notem, né, que com a tarifa do Trump teve uma queda muito forte e agora ele voltou a subir no final da semana. Então, aí num patamar de próximo a 3. Chegou até próximo a 4 e agora aí de novo aí próximo a 3. Teve uma pequena recuperada. Então, realmente a expectativa é de uma retração forte no PIB americano, isso muito em consideração já para essas questões aí das tarifas que entraram agora no final de semana e tem mais um percentual dessas tarifas que vai entrar no dia 9, né, em vigor. Então, essa questão aqui é pro patamar aí de 2025. Então, em 2025, a expectativa é realmente de uma retração na economia americana. Enquanto isso, né, a gente já vê uma disparada aqui, ainda é um patamar abaixo da média histórica americana, sim, mas mesmo assim um patamar em elevação. Chegou a ser 3,4, né, ali em abril de 2023 e já está em 4,2. Essa é a taxa de desemprego que começou a subir. Então, a gente já viu esse movimento em alguns momentos no passado. Aqui nos anos 2000, vocês podem notar que faz o platô e começa a subir, depois pega velocidade. Ali em 2008, mesma coisa. Faz o platô, começa a subir e depois pega a velocidade. Então, a tendência aí, quando começa esse movimento de reversão, é que ela ganhe velocidade em algum momento. Então, pode ser que seja essa recessão aí, principalmente plantada e fomentada pelas tarifas do Donald Trump. E mesmo com esse cenário à frente, o mercado ainda não está precificando vários cortes de juros esse ano, ou cortes de juros emergenciais. É um dado que está um pouquinho aqui desatualizado, vamos ver como é que vai abrir a semana. Provavelmente aí na call da semana que vem já vai ter
uma perspectiva mais firme sobre isso, mas mesmo assim, a perspectiva aqui para final de 2025 não mudou muito, é de entre 2 e 3 cortes, é o que a gente vem falando já há várias semanas, então não temos uma grande mudança aqui em relação a isso. Então ainda o mercado não está precificando com força um corte de juros mais relevante para reestimular a economia americana. E quando a gente fala do yield de 10 anos, que é um yield muito relevante, principalmente para a precificação dos ativos, a gente pode ver que aqui sim já teve uma correção, né, no final da semana, chegando aí no dia 4 de abril em 3,86. Então, só para a parâmetro de comparação, no início do ano, em 14 de janeiro, foi o pico, chegou a 4,75 a taxa de juros para 10 anos, e agora a gente está vendo uma queda aí para 4,86, próxima dos modelos, né, que a gente tem de preço justo para essa taxa de 10 anos. Né? Ainda tem um espaço para queda, mas legal a gente já ver que isso já andou e provavelmente vai ter um reflexo direto, né, na precificação dos ativos assim que as coisas se acomodarem. Então a gente tem que estar bem antenado nisso. Em relação ao crash, a gente brincou, né? Pô, o crash chegou. A gente está vendo o crash aí acontecendo ao vivo. E eu disse que isso em breve aconteceria em calls anteriores, porque era praticamente evidente que o Donald Trump estava buscando isso. E ele mesmo disse que são remédios amargos que, infelizmente, de tempos em tempos, precisam ser tomados, né, em relação à economia e ao mercado financeiro. E aqui notem, né, que o próprio Goldman Sachs relatou que mais de 26 bilhões de ações mudaram de mãos em todas as bolsas dos Estados Unidos. Então esse é um patamar recorde, é o maior patamar desde a pandemia. Então lá e depois teve 27 de janeiro de 2021, que aí sim, né, foi o final daquele bull market, que quando teve aí cerca de 23,67 bilhões de ações negociadas. Então foi aí o dia com maior troca, né, de ações, né, de mãos dos Estados Unidos de todos os tempos. Então isso é muito relevante e aí fica a pergunta, né? Mas se teve gente vendendo, teve gente comprando, se teve gente vendendo com prejuízo, teve gente ganhando, teve gente vendendo com prejuízo, realizando lucro e saindo. Então teve de tudo. Mas vamos lá, quando a gente olha para os grandes, né, crashes no mundo, teve a bolha do .com nos anos 2000, que teve uma queda de 5,8 num dia. Aqui agora a gente está falando de 6,0. Lá em março de 2020, no Covid, a título de comparação foi 12%. Agosto de 2011, que foi o downgrade dos Estados Unidos, menos 6,7%. Em 2008, que foi o estopim da crise financeira, caiu 9%. E em setembro de 2001, 4,9%. Então, olhem como realmente está impactante. Essa queda de agora foi maior que a do 11 de setembro e foi maior que a do bolha do .com. Somente atrás aí da grande crise financeira de 2008, do downgrade do crédito americano e do Covid de 2020, que esse sim foi uma pancada muito forte, 20%. Então, 12%. Então, essa queda de 6% no dia 4 de abril foi extremamente relevante e o reflexo visual disso está aqui, né? Praticamente todas as empresas caíram, né? Pouquíssimas empresas que estabilizaram ou que caíram um pouco, a maioria tiveram aí quedas de 8%, 7%, 10%, então foram quedas aí bem relevantes. Um ponto interessante de colocar em perspectiva também é quando a gente olha ao longo de 2 dias, né? A soma de 2 dias, e depois vou explicar por que é importante isso, tá? Foi o 16º pior today, né, performance da história, né, dia 4 do 4, somando 3 e 4 de abril, 10,53 de queda. Só que aqui ainda foi só um rolante de 2 dias. Quando a gente pega um grande bear market, como foi, por exemplo, de 1929, notem aqui que foram vários dias considerados no rolante de 2 dias entre os 25 piores. Então, se a gente seguir hoje, né, como já abriu em queda, mas amanhã, a semana ainda tendo algumas quedas, ou até mesmo um pânico mais forte, gerando um circuit breaker ou algo nesse sentido, a gente pode começar a olhar esse crash, essa queda aí, agora de 2025, entre, né, esses 25 maiores da história, né, sendo mais relevante.
E se considerarmos o ano, né, nos primeiros 64 dias de trading, né, do S&P 500, a queda é de 13,7%, né, uma das maiores da história, né, considerando desde 1929, é o sexto pior início de ano da história. E aí agora é legal a gente ver até o final do ano, tá? Até o final do ano, em patamares tão altos quanto esse, o retorno foi positivo. Se a gente pegar em 1935, caiu 10% e depois subiu 58% até o final do ano. Em 38, caiu 15%, depois subiu 47%. Lá em 2020, caiu 21% nos primeiros 64 dias de trading do ano e depois subiu 48%. Mas o exemplo negativo é 1932, 2001 e 1939, que tiveram quedas expressivas e fecharam o ano ainda no negativo. Então, fica aí a questão relevante de que não necessariamente já o pior passou. E aí fica também o exemplo aqui clássico, que é o de 2008, que a queda não tinha sido tão acentuada no início do ano, vinha um rescaldo de 2007 que tinha sido ruim, mas caiu mais 35% até o final do ano, terminando o ano com uma queda de 39%. Então foi um dos piores anos aí da Bolsa Americana e a gente pode estar vendo aí coisas parecidas. Por que eu digo isso, tá? Quando a gente olha para o S&P 500, da perspectiva das médias móveis, tem uma formação... A média móvel de 200 dias, todos sabem, a gente já fala há bastante tempo, que é uma média móvel muito importante porque ela fala de tendência, né? Ela mostra uma tendência. Tivemos o rompimento, fez um teste de resistência e agora a gente começou a romper os suportes. Rompeu um suporte importante, que era aqui nos 5.400, depois um mais importante ainda, que era nos 5.200, já está rompido, e aí nós temos um bem relevante que já está sendo rompido nos mercados futuros, que é o de 5.000, então tem essa possibilidade de rompimento aqui, e aí a gente vai ver de fato um crash muito, 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 muito relevante, buscando aí mínimas históricas que pode ser que cheguem aí até a patamares que a gente viu no final de 2022, antes deste bull market que nós estamos vendo aqui. Então não é loucura a gente falar isso. Claro que existem alguns fatores, tá? Por que eu trouxe esse fator aqui da performance de 2 dias? Porque estatisticamente, depois que tu tem 2 dias com grandes quedas, no terceiro dia normalmente é de alta. Não é o que está se desenhando. A gente já está vendo aí o mercados futuros abrindo em baixa. Claro, pode ser revertido durante o dia, alguma declaração, alguma coisa mais relevante, mas a gente vê aí, mesmo que estatisticamente seja favorável no terceiro dia, o cenário gráfico e também, né, a abertura de mercado, mostrando aí que há uma grande relevância em termos desse movimento de queda. Quando a gente considera Nasdaq 100 versus Money Supply, mesmo com toda essa queda que a gente está vendo aqui, ainda num patamar extremamente caro. Porque eu acho muito legal esse indicador, porque a gente pega a Nasdaq 100 e divide pelo agregado monetário M2, e isso nos dá uma proxy de quanto de dinheiro está sendo injetado pelo quanto de performance a gente está tendo. E notem que a performance relativa da Nasdaq frente à evolução do Money Supply é superior. Então, mesmo assim, né, não foi só dinheiro injetado, né, teve também geração de valor e tudo. Porém, há o outro lado dessa questão, que quando a gente tem, né, um mercado andando tão rapidamente, tão fortemente, versus o Money Supply, há um indício de bolha também nesse sentido. Há uma apreciação muito relevante, muito forte, aquém, né, do que houve, né, de expansão monetária e tudo. Então tem essa questão. Notem que lá na bolha do .com teve essa disparada e depois uma grande correção. Essa correção não veio ainda, mesmo com esse crash, a gente ainda não tem, porque também o próprio Money Supply nos últimos 2 a 3 anos nos Estados Unidos teve uma certa redução. Então a gente também está vendo isso aqui acontecer agora e pode ser aí que está iniciando esse movimento de correção e retomada aí do patamar de valuation, buscando aí uma coerência maior com a expansão de base monetária americana. Uma coisa que eu gosto sempre de olhar são os preços-alvo para o final de 2025. Então, se a gente for pegar aqui, basicamente a média, a gente está falando de um percentual de 6.500 pontos, né? Isso aqui é muito, muito, muito relevante, frente, né, a alguns, né, poucos, que falaram que haverá uma queda.
Então, basicamente, nós temos dois players aqui de 26 apostando, né, numa queda. Um falando aqui em 5.500, o outro falando aqui em 4.450. Então, a maioria dos players apostando aí de 6.300 até 7.100, uma média de 6.500 pontos. Então, atualmente, né, se a gente olhar aí o patamar em torno de 5.74, bem longe, né, dessa média de 6.500 que está sendo prevista aqui pelos especialistas de mercado. Esse dado, ele foi emitido no final de 2024, tá? Até eu peguei lá a data que não tá, mas foi no final de 2024. Então, o que as pessoas estavam esperando, né? Os players de mercado estavam esperando para esse ano. Quando a gente olha, né, então tudo isso que aconteceu, aí fica de novo aquele grande exemplo que a gente não cansa de falar do próprio Warren Buffett, né, que foi um cara que a gente sabe que está aí com muito caixa. Então, a fortuna do Elon Musk caiu 130 bi, isso é quase 50% da fortuna dele. Jeff Bezos caiu 45 bi, um percentual bem relevante. Mark Zuckerberg, Bernard Arnold, Bill Gates, todos aí tiveram perdas. Bill Gates até que nem foi tanto a queda, tá? 3,38 bilhões, eu vou usar aqui um sarcasmo, né? Apenas. Mas notem que o único que está verde aqui é o grande Warren Buffett, que tem hoje mais de 300 bilhões de caixa, né? Aqui é year to date, né? Desde o início do ano até agora. Então, desde o início do ano até agora, ele teve um belo de um retorno em relação aos seus títulos, porque os títulos estão investidos em tesouro americano, então isso tem dado um retorno interessante, e a própria empresa dele, que é a Berkshire Hathaway, se a gente considera do início do ano para cá, a alta é de 13,37. Então, por mais que caiu agora no final da semana, ali nos últimos dias de pregão, mesmo assim ainda ela acumula alta. Mais os ganhos que ele teve com os juros do tesouro, considerem aí 12 bilhões a mais na conta do Warren Buffett. Só que o mais importante é o que vai acontecer daqui em diante. Ele tem caixa, ele vai poder e já deve estar comprando ações que ele vinha estudando e que ficaram baratas, ou ele deve estar esperando, né, mais oportunidades se abrirem. Então, há sim, né, uma grande probabilidade de que em 10 anos ou 5 anos para frente, Warren Buffett aí volte a figurar entre os primeiros desse ranking. Então, realmente é uma genialidade, é uma sensibilidade muito grande em termos de mercado. E ele veio montando essa posição de caixa há um bom tempo. Dá para se dizer que desde 2019 ele vem aumentando o patamar de caixa dele. E aí, num momento como esse, ele consegue sim, de fato, ter muita vantagem em relação aos outros. O sentimento, como não podia ser diferente, saiu de um sentimento bull em grandes patamares para um sentimento bear muito forte. Né? Isso, né, no curtíssimo prazo, tende a fazer preço, né? Tende a continuar um movimento de crash. Mas quando chega num extremo, quando começa a ter muito pessimismo, a gente pode ter pernas de alta, a gente pode ter pernadas de alta aí, que são os bull traps, né? Que parece que vai ter uma retomada e acaba continuando a queda. Então, nesse sentido aí, é bem importante a gente analisar sempre que o sentimento ele tem dois vieses, o de curtíssimo prazo e o viés de médio e longo prazo. Então, esse pessimismo extremo é um momento de compra. É aquilo que o Warren Buffett aí sempre ensinou, que quando os mercados estão muito tensos, muito complicados, provavelmente vai ser um dos melhores momentos para compra. Então, ele se preparou para isso, está colhendo já os frutos e provavelmente vai colher muito mais com as empresas baratas que ele vai comprar nesse crash. E quando a gente fala de valuation, né, ainda segue muito caro no mercado americano, apesar de já ter corrigido um pouco aí com esse início de crash que a gente está vendo, mas se comparados com os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes, ainda num patamar muito mais esticado. Por isso que muitos acreditam que esse novo ciclo agora, que a gente vai ver provavelmente iniciando em 2025, vai ser um ciclo aí bem favorável para os mercados emergentes, que foi o que a gente viu de 2003 a 2009, de 2008, que foi quando teve a grande crise financeira americana, onde a performance relativa, olha aqui, os Estados Unidos ficou basicamente lateralizado e os emergentes subiram muito. Então, por isso a gente já puxa, né, a gaveta de Brasil, que, né, nesse cenário está bem prejudicado. A gente vê uma inflação subindo, a inflação para o ano que vem, para 2026, não para de subir.
Então isso aí é um fator de pressão na nossa economia. Apesar de que as expectativas para 2025 estão estabilizadas, chegaram aí a um pouco mais de 5,5, algo em torno de 5,65 e estão lateralizadas. O aperto monetário que está em curso, né, ele deu uma arrefecida agora, o mercado entrando num consenso, algo em torno de 0,5% de alta de juros para a próxima reunião. Então isso já traz aí um certo conforto para a gente em termos de maiores apertos. Terminando o ano, né, considerando a reunião lá de dezembro, né, 11 do 12 de 25, em 15,25. Então, aqueles 15,5 que estavam previstos anteriormente já deu uma recuada. Então, claro que uma recessão global fazendo, né, digamos, pressão aqui no Brasil também, por diminuição de atividade econômica, pode forçar o Banco Central a não subir esses juros ou até mesmo cortar os juros até o final do ano. Mas o cenário atual é de uma inflação ainda muito persistente, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, e a necessidade ainda de mais algumas altas de juros. Em relação ao dólar, nós vimos um cenário bem positivo, inclusive, né, depois do anúncio das taxas, que foi ali na quarta-feira, né, a gente vê aí na quinta, que foi o primeiro dia depois, né, no dia 3, uma valorização do real frente ao dólar, e na quarta-feira o dólar se valorizando no mundo todo e no Brasil não foi diferente. Então, R$ 5,84 para cada dólar. Então, sexta-feira foi um dia de disparada no preço do dólar, que iniciou aí próximo a 5,65 e terminou aí o dia em 5,84. Então, bem relevante. As apostas ainda lá na Bolsa de Chicago seguem na valorização da nossa moeda. Então, é bem provável que a gente veja uma reversão e provavelmente uma reversão rápida. Lembrem do long squeeze, né, daquele aperto nos comprados. Então, essa galera que está apostando no real provavelmente vai fazer uma zeragem aqui. Se os riscos aumentarem, se essa dinâmica global de valorização do dólar continuar, a gente pode ver aí essas posições sendo zeradas muito rapidamente e até retroalimentarem esse movimento aqui que a gente está vendo. Então, hoje vai ser um dia bem decisivo. Tá? Essa segunda-feira ela tem um coeficiente de incerteza muito grande, a abertura de mercado já está sendo negativa nos Estados Unidos, então aqui no Brasil a gente ainda não tem maiores dados, mas a tendência é de uma valorização do real e uma queda aí na bolsa ainda acompanhando os mercados globais. Essa aí é o que a gente espera nesse primeiro momento, bolsa caindo e provavelmente dólar subindo. É a tendência de acontecimento para hoje. Já em relação aqui à questão do fluxo da bolsa, a gente vê aqui um fluxo positivo para o Ibovespa, então os investidores estrangeiros estão aproveitando esse momento para montar posição aqui no Brasil e esse movimento ainda, né, tende a continuar se continuasse a desvalorização do real frente ao dólar, porque isso chama, né, capital especulativo para cá. Taxa de juros alta, moeda se depreciando, isso pode ser um elemento muito interessante para a Bolsa Brasileira também, pelo grau de atratividade e prêmio de risco. Bom, pessoal, falei várias informações aqui hoje, então esse dia aí, essa segunda-feira vai ficar provavelmente na história, assim como quinta-feira e sexta-feira da semana passada também ficaram, como um dia de extrema volatilidade nos mercados. Então não esperem semana fácil aí pela frente, essa semana vai ser realmente complicado, e eu já agradeço então quem ficou até o final da call. Quem gostou, deixa o like, compartilha, curta o canal. E, claro, né, deixe seu comentário, a gente quer saber aí o que você achou desse vídeo e das informações que trouxemos aqui. Grande abraço e até semana que vem.